Como é que tá, jovem? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar um recurso aqui que a gente pode utilizar para apagar coisas, por exemplo, no nosso estúdio, seja flash, box, enfim, banco, um tripé ou alguém que apareceu num cantinho, certo? Como que a gente faria? Aqui é coisa muito simples. Posso só selecionar um pedaço da minha imagem, aperto Shift F5 e olha só que legal. Aqui eu coloco Content Aware, certo? Fiz a seleção no pedaço, Shift F5, Content Aware, dou um OK. Pronto, aí ele já começa ali apagando para mim. Você pode fazer no carimbo, no band-aid, mas dependendo se for uma coisa grande e for um fundo mais neutro, isso aqui resolve muito bem, ó. Dou OK aqui, Shift F5, OK novamente, ó, e ele vai apagando para mim esses pedaços. Então aqui, por exemplo, ó, Shift F5 é bem mais rápido do que eu resolver pelo carimbo. E aí em partes mais complexas, onde tem linhas ou quinas, aí no caso seria o carimbo que vai resolver. Por exemplo, vou fazer a seleção desses objetos aqui. Ó, resolveu, mas a linha não ficou totalmente perfeita. Então aqui no caso eu recomendo você pegar o carimbo, segura o Alt, chega na parte aqui da linha aqui, ó, que você quer pegar, tá? E aí você aproxima ali na região que você quer fazer a restauração e passa, ó. Aí ele vai restaurando para você e arreta essa linha, tá? Aí você já arretou a linha bastante, já suavizou muita coisa. Então é um ajuste simples e rápido. Se for para coisas maiores, por exemplo, se eu quisesse apagar essa modelo inteira, funcionaria mais ou menos igual no banco. Vou duplicar essa camada dela aqui, só para não fazer besteira. Eu vou selecionar ela aqui inteirinha. Você pode pegar fora um pouco, ó. Selecionei ela, Shift F5, OK. Ó, ele faz o ajuste para mim, apaga ela aqui de forma bem uniforme, porém fica um embaçadinho e a linha aqui fica esse desnivelado. Aí é só você fazer o ajuste com carimbo, mas você consegue adiantar muito a sua vida, tá? Se por acaso você quiser, por exemplo, substituir o fundo inteiro, trocar, por exemplo, colocar um fundo infinito ou desenhar um fundo infinito, isso aqui é mais focado para quem estiver trabalhando aí com foto em estúdio, tá? É tranquilo também, olha só, vou fazer uma seleção aqui da modelo, isso aqui não tem como fugir, tá? Tem que selecionar a modelo mesmo, então vou separar ela aqui do meu fundo. Ó, fiz aqui na Pen Tool mesmo, vou só separar agora essa região aqui do interior aqui do braço que eu quero remover, Make Selection, subtrair, aqui mesma coisa. Coisa simples, mais ilustrativo, tá? Make Selection, subtrair. Vou vir aqui em Select, Refine Edge, dependendo do Photoshop que você tiver aí a selecionar e mascarar. Vou só dar uma suavizada aqui no cabelo dela aqui. Isso aqui é uma seleção meio chata, complicada, mas paciência. Vou dar um Ctrl J aqui para duplicar ela. Vou fazer um refinozinho aqui nessa parte aqui entre a espada e o braço. Tá ótimo. E aí o seguinte, o que a gente pode fazer? Olha só, vou criar uma layer nova aqui. Se você tiver um fundo infinito aí para substituir, perfeito, tá? Eu tenho esse aqui, é só a gente fazer o ajuste, encaixa ele aqui, tira um pouquinho da opacidade dele e a gente consegue chegar num resultado melhor. Mas eu vou mostrar aqui a gente criando um. Isso aqui você acha de quilo, pesquisando no FreePic, no Google mesmo. Você pesquisa Endless Studio Background, você acha aí muita coisa, o fundo infinito, background, download. Você vai achar algumas coisas de graça aí, mas eu vou mostrar como é que a gente criaria um. Por exemplo, vou criar uma nova layer e essa nova layer eu vou colocar ela aqui, ó, como gradiente e aqui em cima eu vou clicar nesse segundo. Coloco o azul aqui, que eu quero que o azul fique de fora e o amarelo no centro. Então eu vou arrastar assim, ó. Beleza. Tá quase o esperado. E aí o seguinte, se eu quiser criar umas ranhuras, só um efeito, para não ficar uma coisa tão lisa, eu posso vir aqui, ó, tô aqui com as duas cores, né? Posso colocar, por exemplo, um tom mais escuro de azul, e um tom um pouquinho mais claro. Eu venho aqui, Filter, Render, posso colocar, por exemplo, Clouds, aí ele vai criar essas nuvens para mim. Posso clicar duas vezes aqui, ó, nessas nuvens. E eu posso trabalhar aqui nessa parte inferior aqui, ó, com essa transição de tom, ó, só para ele ficar com esfumaçado ali melhor. Posso trocar o modo de mesclagem para overlay, para soft light, que aí você ganha uma naturalidade maior nesse fundo, tá vendo? Beleza. Feito isso, eu posso vir aqui, por exemplo, da mesma forma, clico duas vezes nessa layer e arrasto esse aqui, ó, da esquerda para a direita, só para eu recuperar um pouquinho daquela base ou daquelas luzes ali no fundo, certo? Então eu fiz essa recuperação. E aí eu vou tirar o olhinho dela aqui, eu tenho essa estrutura aqui, né? Caso eu deseje tirar ela, é o seguinte, vou dar um Ctrl J aqui. Eu quero manter mais o brilho dessa original. Eu posso simplesmente fazer um teste aqui jogando um desfoque, ó. Posso jogar um desfoque bem mais forte nessa imagem de baixo. E agora eu vou ter esse resultado aqui, ó. Aí ele criou para mim uma estrutura ali com desfoque, tá vendo? E aí você dá uma melhorada muito boa nessa transição aqui. Você pode criar uma nova layer, por exemplo. Pega aqui o tom desse azul mais escuro, não faz totalmente preto, deixa ele bem saturado assim, próximo aqui, ó.
deixa o seu pincel num tamanho mais ou menos ok, você segura o Shift, clica num cantinho, segura o Shift e passa assim, ó. Você vai definir mais esse fundo. E aí, definindo mais esse fundo, o que você pode fazer? Você pode dar um Gaussian Blur aqui, ó, pouca coisa. E explora, por exemplo, trocar aqui para Soft Light ou Overlay. Ó, Soft Light funciona bem, você tira um pouquinho dessa opacidade. E desejando fazer mais natural, você pode ainda criar uma layer nova. Isso aqui é um pouquinho avançado, tá? Não é uma coisa tão simples para você simular um fundo infinito, mas é tranquilo. Você cria uma layer nova, então, por exemplo, a luz, é só você... Vou desativar o olhinho de todas. Você olhando no original, você vê que o desenho da sombra dela tá nesse segmento aqui. Então você pode até, dependendo, fazer uma seleção mais ou menos da sombra dela aqui, ó. Dessa forma. Segura o Shift, vou fazer do outro lado. Uma coisa mais ou menos simples assim. Ajustes bem simples mesmo, tá? Coisa boba. Dou Ctrl J, separei essa sombra. Vou ativar o olhinho delas aqui e vou jogar lá pro topo. Essa aqui que eu criei, eu ia fazer uma sombra, não vou utilizar ela não. Essa aqui, ó, o que eu posso fazer? Filter, Blur, Gaussiano. Diminuo aqui a opacidade, um tanto. E jogo aqui como Multiply. Olha só. Aí ficou muito forte, né? Vai diminuindo a opacidade dele aqui, ó. Que aí você tem uma garantia do desenho da sombra original dela lá, ó. Pronto, agora ficou bem mais natural. Aí, por exemplo, aqui atrás, caso você não desejar que tenha essa sombra assim tão forte, você só pega a borracha aqui e apaga. Ou faz um ajuste com a máscara, coisa assim, bem simples. Você já deu uma simulada boa no fundo infinito. Aí depois você pode fazer um ajuste, por exemplo, de curvas, coloca só na modelo e aumenta. Clica nessa mãozinha aqui, ó, clica nas áreas claras dela ou nas áreas escuras e dá uma aumentada no brilho dela para ela ficar mais coerente com esse fundo, tá? Da mesma forma, você pode clicar nessa aqui no fundo, cria um ajuste aqui de curvas. Da mesma forma, clica na mãozinha, você pode puxar os tons de preto para cima, para o fundo ficar mais claro. Você pode clicar aqui nessas partes claras e dar uma realçada ou uma escurecida para ficar mais coerente essa iluminação. Se você quiser garantir que essa iluminação tá quase perfeita, assim, ou perfeita, basta você fazer o seguinte, lá no topo, você cria uma layer nova e pinta ela de um cinza 50%. Vou até deixar uma aula aí na descrição que eu falo a respeito disso. Vou deixar aqui 50%. E vou pintar, vou pegar meu balde de tinta e vou pintar aqui totalmente de cinza. E eu troco esse modo aqui para Color. Trocando para Color, eu consigo ver melhor a relação dos pretos e dos contrastes com o meu fundo. Então eu posso vir aqui nessa layer de curvas, ó, volto aqui nessa layer de curvas dela. Clico duas vezes aqui no íconezinho para habilitar, pego aqui a mãozinha de novo e eu posso fazer alguns ajustes necessários. Principalmente se olhando de longe, assim, às vezes fica mais fácil para você ver. E você consegue observar se está batendo ou não. Então, por exemplo, às vezes os pretos dela não estão tão pretos quanto os pretos mais escuros do fundo infinito. Então, o que eu faria? Eu posso criar, por exemplo, uma layer de brilho e contraste ou de levels. Vou criar uma de brilho e contraste. Posso diminuir um pouco o contraste. Aplica aqui para ir só na layer dela, tá? Posso diminuir um pouco o contraste dela, aumentar um pouco o brilho. Agora começou a ficar mais coerente, ó. Posso criar uma layer, por exemplo, de levels, que às vezes é até mais fácil. Eu puxo o preto um pouquinho para a direita. Clica aqui de novo para aplicar só nela. E agora os pretos dela vão estar um pouquinho mais cinzentos, mais da cor ali do fundo, ó. E aí eu faço esse ajuste. Quando eu tirar essa layer cinza aqui, ó, agora observa que ficou muito mais coerente o tom dela em relação ao meu fundo infinito. Se eu desabilitar o olhinho delas aqui, olha só, o antes e o depois do ajuste. Agora tá bem mais coerente. E aí depois disso você faz o tratamento. Então seria dessa forma que você pode, por exemplo, substituir totalmente um fundo de parede, né? Um fundo seco de parede. Aí a gente dá um desfoque nele. Cria esse efeito aqui utilizando as nuvens. Cria o ajuste de curvas para ficar mais coerente. Cria essas sombras e faz o ajustezinho final da nossa composição. Essa layer aqui, se você quiser deletar, pode. E aí, depois disso, você pode mesclar tudo e fazer o tratamento normal. Isso aqui eu recomendo você fazer primeiro, tá? A primeira coisa que você faz é isso. Depois, se você quiser, você pode, por exemplo, agrupar isso aqui tudo, botão direito, Merge Layers, aí agora você perdeu as propriedades. E aí você faz as edições, por exemplo, faz edições de ajuste de curvas. Clica no azul, aumenta os tons de azul um pouco, para ficar mais coerente ali na questão da cor. Você pode utilizar, por exemplo, cria um Color Lookup aqui, ó, em português, seleção de cores ou algo relacionado. Coloca, por exemplo, Crisp Warm, olha lá que legal que fica. Você já tem um resultado bem doido aqui, tira um pouco da opacidade, ó. Então, através disso, você muda totalmente a sua foto. Olha que o antes e o depois, tá vendo? Então,
Então você pode fazer esses ajustes aí. Essa sacada da sombra resolve muito bem. Tem uns Ctrl Z aqui voltando no vídeo, dependendo se você quiser. Aqui tá a minha sombra que eu criei, né? Você pode até criar uma sombra na base do pé dela, dependendo se você achar necessário. Cria, por exemplo, uma sombra, pega um azul bem escurão assim de novo, bem na layer de baixo dela, tá? Vou até nomear isso aqui, ó. 1 e aqui sombra 2, ó. Pra ficar mais fácil a sua compreensão. Você pode simplesmente chegar assim em qualquer lugar. Confere se o seu hardness aqui tá zerado. Dá uns cliques assim, ó. Expande mais, né? Cuidado para não ficar muito aqui na beirada aqui, senão ele vai cortar quando você for diminuir. Dá um Ctrl T nisso aqui, ó. E achata, ó. Dá um Ctrl T, achata, posiciona aqui, ó. Você pode modificar isso aqui da forma que você desejar. Posiciona onde você quiser. Vou posicionar um aqui, vou dar um Ctrl J para duplicar ele, posiciono do lado de lá. Vou mesclar essas duas, clica com Ctrl aqui, botão direito, Merge Layers e tira a opacidade, ó. Ou você troca o modo de mesclagem para Overlay ou Soft Light. Soft Light fica bom e tira a opacidade. Só para ficar uma coisinha sutil, sabe? Isso aqui é coisa sutil mesmo. Se quiser deixar essa transição ainda mais suave, você pode clicar na layer dela, pega essa ferramenta aqui, ó, Burn Tool, e passa aqui, ó. São só mais ideias mesmo. Essa aula aqui é um pouquinho avançada, tá? Nessa questão. Você pode passar aqui em Burn Tool, em Shadows, em Midtone, só para dar uma escurecida ali na base do pé dela. Você chega em resultados legais aí. Então, basicamente isso. Uma aula mais para dar um auxílio mesmo em relação a criar esse fundo e dar uma refinada nos fundos que você já tem, eliminar alguns elementos que você tem aí dispostos na tela. Achando útil, deixa o joinha. Se tiver sugestão para a aula, comenta aí. É uma aula um pouquinho complexa, dependendo se tiver achado muita informação, um pouco confuso, pode deixar sugestão que eu faço uma aula separada explicando cada coisa mais bem organizado. Vou deixar aqui na descrição uma aula sobre Burn Dodge Tool, uma aula sobre esse ajuste de cinza que eu falei para aproximar mais do modelo do fundo, e uma aula sobre alguns ajustes de curvas, onde eu explico essa questão das curvas melhor que eu utilizei aqui. Então assim, esse é um vídeo que acaba que um complementa o outro, senão daria um vídeo de meia hora, 40 minutos eu explicando aqui, que é muita informação. Mas é isso, valeu demais, sucesso!